querida aluna Beatriz! Na aula de hoje de Ciências, vamos aprender sobre o mundo vegetal. Como as plantas respiram, transpiram e produzem o seu alimento e também a respeito das plantas parasitas. Vamos ao nosso vídeo. Você sabia que as plantas produzem o seu próprio alimento? Isso mesmo. Elas produzem o seu alimento através de um processo chamado de fotossíntese. Mas é claro que não é apenas por causa desse processo. Há alguns outros fatores que ajudam ela a se nutrir. Vamos ver alguns deles? Um deles é a água. E como ela retira essa água? E de onde ela retira? Isso mesmo, ela retira a água do solo. Não somente a água, mas também como todos os sais minerais, através de suas raízes. Também tem em suas folhas uma pigmentação verde. E é através dessa pigmentação que ocorre o processo de fotossíntese. É a troca de gases. Porém, a clorofila é a responsável por absorver toda a energia do sol, tornando assim essa energia em alimento, que é distribuído por todo o corpo da planta. A clorofila também absorve o gás carbônico do ar atmosférico. E isso, turminha, durante o dia. Então, ela absorve esse gás carbônico, transformando em energia para toda a planta. Sendo assim, ela produz o alimento que a planta precisa através da água e da luz do sol. Também, nesse processo de fotossíntese, ela libera o gás oxigênio, claro, tão importante para mim e para você. Que coisa interessante, não é mesmo, turminha? Mas esse processo é o inverso à noite. Como é que ocorre a troca desses gases? A troca dos gases ocorre principalmente por meio das folhas, por uma estrutura bem pequena chamada estômatos. Muito bem. As trocas gasosas ocorrem principalmente nas folhas, por meio de uma estrutura que nós chamamos de estômatos. Isso mesmo, os estômatos são pequenas entradas nas folhas das plantas. Isso mesmo, e esses estômatos, podemos dizer, são porozinhos das folhas. Ele controla a entrada e a saída de gases, mas nós não podemos ver esses porozinhos, porque eles são invisíveis aos nossos olhos nus. Precisamos de um microscópio para ver, porque eles são muito pequenos. Então, de dia ele controla a entrada do gás carbônico e a saída do oxigênio. À noite, ele controla a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Como lhe falei, na respiração das plantas, o processo muda do dia para a noite. Podemos ver também que algumas plantas não têm como ter uma nutrição perfeita, porque não possuem folhas, isso mesmo. Veja aí o exemplo do cipó chumbo. O cipó chumbo, podemos dizer que é uma planta parasita, porque ele não possui folhas e não consegue fazer o processo de fotossíntese. Então, a sua nutrição é muito pobre. E o que ele faz, então? Ele suga os nutrientes de uma outra planta. Isso mesmo, turminha. Ele se agarra no seu caule, em alguma parte da planta, e começa a sugar todos os nutrientes. Muitas vezes, ele pode levar essa planta até a morte, de tanto que suga os nutrientes. Isso mesmo. Que triste, não é mesmo, turminha? Ou seja, ele faz uma ação parasita
Isso mesmo, e predatória, porque muitas das vezes ele acaba matando a planta, como falei anteriormente. Mas você também já deve ter ouvido falar de algumas plantas que se alimentam também de algumas outras coisinhas, não é mesmo? Sim, existem as plantas carnívoras. Sim, essas plantas também têm sua nutrição diversificada, pois elas não conseguem obter também esse processo de fotossíntese de forma perfeita. E o que acontece? Ela se alimenta de insetos e pequenos animaizinhos que caem dentro das suas, podemos dizer, boquinhas, né? Como vocês podem observar essa imagem. A planta, ela destila um mel, né? Um néctar, que chama a atenção de vários insetos e até mesmo de animais. E os animais acabam entrando dentro dessas superfícies aí que elas deixam abertas e acabam sendo tragados por ela. Que coisa, não é mesmo, turminha? Já falamos do processo de nutrição e também do processo de respiração. Agora nós vamos falar um pouco do processo de transpiração. O que seria esse processo de transpiração? A transpiração das plantas é um processo que envolve a liberação do vapor da água que existe dentro da planta na superfície da terra. Isso mesmo, ou seja, a planta faz a fotossíntese, sugando o gás carbônico e liberando o oxigênio na natureza, isso durante o dia. E à noite, ela suga o oxigênio e libera o gás carbônico, mas durante todo o tempo ela faz o processo de transpiração, ou seja, ela libera o vapor de água existente no seu corpo, no ar atmosférico. Isso ajuda muito a manter o equilíbrio, isso mesmo, a umidade no ar. Por isso que onde não há muitas plantas, o ar podemos dizer que fica muito seco. Muito bem, agora que já vimos sobre como são as funções de respiração da planta, as folhas, transpiração e sobre a produção dos alimentos e também a respeito das plantas parasitas, vamos às atividades de fixação no livro de ciências, na página 89. Explique com suas palavras o que você entendeu por plantas parasitas e plantas que não são parasitas, mas que vivem nos galhos das árvores. Ok? Agora, na página 92, observe atentamente os vegetais que existem no ambiente em que você vive, ou nas ruas próximas à sua casa ou à escola. Pode ser árvores, plantas em vasos, flores de jardim ou outros. A. Escolha 2 vegetais e desenhe-os. Se souber escrever seus nomes, também escreva, ok? B. Agora compare-os e registre 3 diferenças existentes entre eles. Agora, na página 93, que funções fundamentais são desempenhadas pelas folhas? 2. Faça um X nas afirmações corretas e copie as frases incorretas, corrigindo-as, ok? Então, nós temos aqui 4 frases, 2 estão certas e 2 estão erradas. Você vai assinalar as corretas e consertar as que estão erradas, passando elas para certas, ok? E embaixo, na número 3, o que quer dizer a afirmação "a seiva está sempre indo para as folhas e voltando delas", ok?
Agora, na página 94, o que você vai fazer? Aqui tá pedindo para você escrever um texto da história em quadrinho, ok? No caderno, certo? Número 2. Complete a tabela com as informações que você obteve no texto. Então, tem gás absorvido, respiração, fotossíntese, gás eliminado, né? Embaixo, quando ocorre. Ok? Então, você vai completar o quadrinho falando a respeito da respiração e da fotossíntese. Correto? E essas foram as atividades referentes ao conteúdo da aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula!